Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Em Foco, o programa que tem a intenção de focar em questões da atualidade, em questões vitais e existenciais. E por falar em questões vitais, relacionadas à vida humana, claro, eu converso hoje com a professora Rosilei Berton Pacheco. Ela é coordenadora do curso de Gestão Ambiental Campus Guaíra, Unipar, e é também doutora em Ciências Biológicas. E é sobre esse foco, vida, humanidade e principalmente meio ambiente, que nós queremos hoje trocar algumas figurinhas, trocar algumas ideias, levantar questões. Professora, muito obrigado pela sua presença entre nós no programa Em Foco. Ficamos muito contentes com a sua possibilidade de vir de Guaíra para cá, para a gente realmente trocar algumas ideias. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, professora: o curso de Gestão Ambiental forma que tipo de profissional? Primeiramente, obrigada, eu que agradeço o convite e é um prazer vir participar do seu programa. O curso de Gestão Ambiental, ele forma o profissional que estará apto à elaboração de projetos na gestão ambiental, que é uma necessidade hoje e que só agora foi reconhecido esse profissional. E ele poderá atuar em setores públicos, em setores privados e o que é mais importante, ele poderá ser um empreendedor, porque existe uma grande necessidade desse profissional para a elaboração de projetos para as empresas privadas e também para as próprias prefeituras, que fazem já uma atividade dentro da gestão para que possa receber recursos da União. Sim. E é imprescindível o papel, a atuação desse profissional para preparar esses projetos. Sim. Não pode ser outro. Sim, hoje nós temos outros profissionais que fazem esses projetos. Tá? Tanto é que os biólogos eles atuam intensamente. Só que o gestor ambiental ele está focado só nessa atividade. Então ele poderá elaborar o projeto, fazer perícias, fazer auditorias que estão voltadas só para as questões ambientais. Enquanto que outros profissionais eles têm um leque de outras atividades também. A formação do profissional em gestão é específica para isso mesmo. Isso mesmo, isso que é interessante, que é específico para isso. Então ele sai um profissional habilitado para elaborações dessas questões e para assim já uma preservação do que nós temos e conservação do ambiente, que é o importante. Todas as ações do homem, ela causa impactos ambientais e o homem necessita desses recursos. Para diminuir esses impactos, nós precisamos do gestor, que ele trabalha de uma forma consciente, de uma forma elaborada, minimizando os impactos que acontecem no nosso planeta. A preocupação com o meio ambiente parece que vem aumentando constantemente, mas a figura desse profissional ela é recente ou não? Sim, bastante recente. Foi somente através das leis que nós tivemos, que nós temos algumas leis que já estão obrigando as empresas, as prefeituras a trabalharem, voltando os seus olhos para o ambiente, é que nós pudemos ter esse profissional no mercado. E a Unipar, como sempre, né, ela se preocupou com isso. Ela sempre está bem antenada com as situações. E já percebeu a necessidade desse profissional. Nós temos uma procura bastante grande pelo curso e os alunos alguns já estão até trabalhando em prefeituras, com estágios, em empresas. Então, nós já percebemos a necessidade e a importância desse profissional. É um curso superior, professora. Qual a diferença de técnico e tecnólogo? Tem uma diferença nesse sentido? É bastante importante ressaltar isso também, porque o técnico ele é um profissional a nível de ensino médio ou pós-médio. E o tecnólogo ele é um profissional que tem uma graduação. Ele é um profissional a nível superior. Ele poderá prestar concursos quando se exige uma graduação. Embora os cursos de tecnologia são cursos normalmente mais rápidos, são cursos curtos que formam o profissional rapidamente, dá um embasamento teórico e prático e ele já possibilita que esse profissional vá ao mercado e concorra à área de atuação. E o tecnólogo, ele faz isso. O tecnólogo em gestão ambiental, ele sairá apto para atuar em questões das diversas áreas. Então, ele poderá, como eu falei anteriormente, ser um gestor, que daí o que o gestor faz? Ele trabalha na elaboração de projetos para adequar as empresas às normas exigidas, que tudo é embasado em leis.
E o perito, ele tem a função de verificação, que poderá ser através de órgãos públicos, poderá ser em situações judiciais. Eles estarão atuando tanto na defesa quanto em acusações. Ele poderá emitir laudos através da observação e também dos acontecimentos naquele ambiente. E o auditor, que daí é aquela pessoa que atua dentro também de empresas, que pode, esse auditor, ele pode montar uma empresa e prestar serviços, principalmente nas questões de selos, então de ISO, né, que são selos que garantem as qualidades. E, nesse sentido, então, o que a gente pode afirmar, professor, se estiver errado, me corrija, ele tem que ter um profundo conhecimento legislativo também. Isso é abordado no curso, não? Também. Nós temos uma disciplina que é legislação, nós temos essa disciplina que é legislação e auditoria. E é uma disciplina onde ele vai trabalhar em cima de leis, ele tem que aprender as leis que são utilizadas. Mas dentro das disciplinas, nós temos as outras disciplinas que nós trabalhamos já ensinando a elaboração de projetos, elaboração de laudos, como se faz uma perícia, quais os procedimentos dentro de uma perícia. Então, o que se faz em uma auditoria, se tem um roteiro. Então, o nosso aluno ele sai preparado para atuar em qualquer uma dessas atividades. As aulas são em esquema prático, vai-se em loco estudar alguma coisa? Como é feito lá? Também. Nós agendamos visitas em empresas, nós conversamos com os profissionais que fazem as atividades, nós podemos assim fazer várias visitas técnicas onde ele aprende o que deve ser observado e o que ele poderá fazer para modificar aquela situação em determinados pontos, o que é abordado dentro da empresa e o que ele pode passar para o proprietário. Faz quanto tempo tem o curso em Guaíra, professor? Iniciou-se em 2010, ele é bastante recente. Vai formar a primeira turma agora? A primeira turma agora. São quantos? São 48 alunos. Bastante. 48 alunos da segunda turma e nós estamos com 66 na turma do primeiro ano. O fato da Unipar abrir um curso dessa dimensão em Guaíra foi por causa da procura da região por esse curso? Olha, nós temos o Lago de Itaipu, que é assim o nosso grande, digamos assim, nosso grande atrativo para o curso. Embora as pessoas tenham uma visão apenas da natureza, o curso ele é voltado para as questões lá do solo, questões da água, questões atmosféricas, mas ele é um curso também de atuação dentro de empresas. Então, ele não é só a questão do Parque Nacional de Ilha Grande, que é o que nós temos ali, e o nosso Lago de Itaipu. Mas ele é um curso onde o profissional poderá atuar em diversos setores, até dentro de uma empresa. Ele, na verdade, o gestor, ele tem que estar antenado a todas as atividades, não só lá na prática do solo. Mas... Sobre essa questão de ampliação de visão do termo meio ambiente, a gente volta a conversar depois, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, a gente volta já para conversar sobre isso. Meio ambiente não é só como nós pensamos, o mato, o lago e o animalzinho, né? Isso. Há uma visão muito maior. Não sai daí, a gente volta já com o nosso segundo bloco do programa Em Foco para conversar sobre isso. Que visão nós temos do meio ambiente e como ampliar essa visão. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa Em Foco, hoje conversando sobre meio ambiente e gestão ambiental. Professora, nós terminamos a conversa no bloco anterior com essa deixa, né? Para a gente tentar ampliar o leque de compreensão do que é meio ambiente. De modo geral, se fala tanto meio ambiente e talvez a primeira imagem do senso comum que veio na mente da gente é o fato de que nós pensamos num riacho com um animalzinho e o ser humano no meio ali, né? E existe uma visão mais ampla do que isso, não? Sim, essa questão do riacho, do ser humano, dos animaizinhos, ou seja, envolvendo a fauna, a flora, nós temos também as outras questões que todas as atividades que são desenvolvidas dentro das empresas, dentro das indústrias, elas causarão efeito lá no riacho, causarão efeito também para os animaizinhos. Por isso que essa preocupação é geral, não só com o que está lá,
mas sim o que nós fazemos aqui. Porque o impacto é muito maior aqui do que lá. Nós causamos impacto lá, mas na verdade nós estamos construindo aqui, dentro da empresa. Porque nós devolvemos para o ambiente tudo que nós utilizamos. E a maneira como nós desenvolvemos é que causará os danos. Então nós retiramos de uma forma que muitas vezes nós não estamos organizados, e só posteriormente que é possível de observar o dano que se causa. Todas as empresas necessitam de uma certa orientação do meio ambiente, ou existem ramos específicos empresariais que estão focados na ajuda do tecnólogo em meio ambiente? Olha, algumas empresas, elas necessitam, assim, já de ter o licenciamento. Para abrir empresa? Para abrir a empresa. Isso. Por exemplo, um posto de combustível, ela só abre através de licenciamento. Então, tem toda uma tramitação que o gestor ambiental também saberá como organizar o processo, e vai ter que ter autorização para que eles possam atuar. E assim são diversos setores, na questão de geração de resíduos, onde é depositado esse resíduo. Então, essas atividades, elas são todas organizadas pelo gestor. Ele tem que saber direcionar para o local adequado. Suponhamos, professora, que eu morasse em Guaíra e fosse fazer uma pesquisa de campo, ou fosse lá no campus da Unipar para conhecer o curso, e você fosse me apresentar o curso. Como é que você me apresentar uma radiografia do curso em gestão ambiental do campus Unipar, de Guaíra e Unipar? Olha, primeiramente eu ia te mostrar os laboratórios. Ia ser andando para mim mesmo. Que laboratórios tem lá? Porque o laboratório é um local onde nós fazemos as aulas práticas, e o curso ele tem assim, uma carga horária prática bastante grande. Então, eu ia te mostrar quais são os laboratórios. Nós temos zoologia, laboratório de botânica, que daí envolve a questão de fauna, de flora. Nós temos laboratório de geologia, um laboratório de microbiologia ambiental, o de química e física ambiental e o de microscopia. Então, com esses laboratórios, que são assim, específicos das disciplinas, nós conseguimos desenvolver as práticas, que são bastante efetivas, e elas acontecem de forma bastante adequadas. E depois nós temos o laboratório de informática, que é essencial para o curso. Esse laboratório de informática ele está assim, bastante atualizado. Nós temos alguns softwares que são disponíveis para que nós possamos trabalhar com o curso. Específicos para o curso mesmo? Isso. São softwares livres, daí que nós podemos baixar e utilizar. Principalmente na área de geoprocessamento, que é uma área bastante utilizada dentro da gestão ambiental, que faz todo um mapeamento do ambiente. A carga horária total do curso são quantas horas? 2.080 horas. 2.080 horas. É uma carga horária pequena, certo? Mas é suficiente para dar o embasamento necessário para a formação do tecnólogo. Interessante, olha. Então, quer dizer que se eu quiser estudar, eu tenho que me dedicar a esses laboratórios, a de informática, e fora a questão da legislação ainda. Isso, a legislação é uma disciplina que eles têm de legislação, mas em todas as disciplinas nós não conseguimos trabalhar, porque as disciplinas são bastante práticas. Nós não conseguimos trabalhar se não for dentro de uma legislação, porque você não tem como montar um projeto, fazer um laudo se você não souber sobre a lei. A gestão ambiental é um ramo da biologia, professora? Não é um ramo da biologia. Ela pode ser considerada dentro da saúde. Da saúde, mas ela não é um ramo da biologia. Embora nós tenhamos, por exemplo, algumas disciplinas que são comuns. Uma disciplina de zoologia, disciplina de botânica, microbiologia, embora ela tenha o nome de microbiologia ambiental. São, assim, conteúdos bastante correlatos. O que a microbiologia estuda? Microbiologia estuda bactérias, fungos, protozoários. Então, ela é voltada para os organismos microscópicos. E como é que isso efetivamente faz parte da formação do tecnólogo? Ele vai estudar bactérias, mas... Por que ele vai utilizar? Por que eu tenho que saber que existe uma bactéria? Na natureza, a matéria orgânica passa por um processo de devolução, ou seja, na verdade, ela é reciclada. A matéria orgânica ela tem que ser decomposta. E quem faz o processo de decomposição é uma bactéria. Quem faz um processo de decomposição? Fungo. Então, os dois, eles têm que fazer parte dessa devolução. Por isso que é importante,
quando se fala em reutilização, quando nós retiramos do ambiente uma matéria orgânica, posteriormente ela será devolvida e quem vai devolver isso de forma adequada são os fungos e bactérias. Eu sabia que não devia ter matado minhas aulas de biologia no ensino médio. E é bastante assim, importante também essa questão da devolução, porque se não houver decomposição, se não houver essa devolução, nós retiramos a matéria orgânica, aí tudo tem que ser reorganizado novamente. Nesse sentido, você aplica aquela frase famosa do Lavoisier ou não? A natureza, nada se perde, tudo se transforma, nesse sentido? Tudo se transforma, na verdade tudo se transforma. Embora, dependendo da mistura que se faça, por isso a necessidade da disciplina de Química e Física Ambiental, nós podemos, dentro da química, criar substâncias que depois elas podem causar danos. Por isso, então, que nós temos essa disciplina que ele vai aprender como ele pode manusear o tipo de substância que causa menos impacto para o ambiente. Cálculo entra também na formação do tecnólogo ou não? Olha, tem uma disciplina de saneamento ambiental que entra um pouco de cálculo, onde se trabalha com questões de tipo de poluição, quantidade, o que é permitido, mas é pouco cálculo que se trabalha. Sim. Então, para quem não gosta de matemática, pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo, embora o pessoal fuja dos cálculos, né? Mas é imprescindível, e é necessário, não tem como isso, justamente. Mas pouca coisa. Eu converso hoje, então, com a professora Rosilei Berton Pacheco, coordenadora do curso de Gestão Ambiental Campus Guaíra, da Unipar, sobre gestão ambiental. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, a gente volta já com o terceiro bloco do Programa em Foco, conversando hoje sobre o meio ambiente e como gestar esse meio ambiente. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. Gestão ambiental. Hoje conversando com a professora Rosilei Berton Pacheco. Professora, o curso então tem 2 anos em Guaíra, o curso de Gestão Ambiental. Nós conversamos um pouquinho sobre o mercado de trabalho, a formação, mas e os projetos desenvolvidos lá no curso? Quais são, como se estruturam, como é feito? Os projetos, como não poderia deixar de acontecer, né? São projetos que têm de ensino, e temos projetos de extensão e de pesquisa. Os nossos projetos de ensino, nós tivemos aula magna, tivemos já o fórum pedagógico, que é um momento assim, onde o aluno consegue demonstrar a satisfação ou insatisfação em alguns pontos, e depois são, na verdade, revistos. E depois a jornada que está acontecendo essa semana. Essa semana, parece interessante. Melhor não falar isso, né? Não tem problema, não. Então, a jornada que está acontecendo essa semana e, além disso, nós temos visitas técnicas, que nós, de acordo com as necessidades, de acordo com os pedidos de alunos, professores, aí nós organizamos algumas visitas também. Nós temos uma visita agendada para o Parque Nacional das Aves, e nós iremos também na Guiraoga, na Argentina, que é um local onde trabalha com as aves. Foi um projeto que nós temos, o ano passado nós fizemos essa atividade. E o local é para cuidado com as aves, dentro da disciplina de zoologia. Também a visita à usina de Itaipu, e é uma atividade onde ele vai poder observar que o ambiente, ele pode cuidar do que nós podemos cuidar do ambiente e que também ele pode ser utilizado de forma adequada. Depois nós temos os projetos de extensão. Nos projetos de extensão, nós temos esse ano a implantação da coleta seletiva. No município de Guaíra? No município de Guaíra. Em parceria com a prefeitura? Sim, com a prefeitura. Nós tivemos uma atividade muito importante nesse projeto com a prefeitura, onde nós pudemos participar da elaboração do plano de saneamento do município. Esse plano é elaborado para 20 anos e a prefeitura nos convidou. Nós pudemos dar opiniões, verificar quais são as atividades. Os acadêmicos participaram também, os acadêmicos, professores. E quem fez o projeto foi uma empresa que passou por uma licitação. E durante essa elaboração do projeto, nós tivemos a participação dos acadêmicos e também dos professores. E na hora da apresentação também, que foi apresentado para a comunidade, os acadêmicos estavam lá para
fazer as suas opiniões, para dar suas opiniões. Como é que você pode perceber a atuação deles mesmo numa realidade específica do município? Olha, é específica do município e é o que o aluno vai fazer. Porque um projeto de saneamento ele é muito amplo. Ele envolve questões de água, questões de esgoto, questões de resíduos e envolve todas as atividades das questões ambientais dos municípios. Então, se a prefeitura não tivesse feito esse plano, não teria verbas da União. É obrigatório? É obrigatório. A prefeitura que não fizer, ela não recebe nenhum tipo de verba da União. E o município fez isso, porque desde o ano passado nós já temos um projeto da implantação da coleta seletiva. O município já estava desenvolvendo assim, a atividade, a prefeitura já queria fazer isso e nós incentivamos, nós ficamos em cima até que eles puderam fazer o trabalho e com a participação dos nossos acadêmicos. Eles têm 20 anos para desenvolver tudo o que foi proposto. Daqui 4 anos poderá ser reavaliado o que foi proposto. Então, poderão ser colocadas novas atividades, trocar o que for verificado que não é adequado. E isso é importante, porque o projeto para 20 anos é um projeto assim, que de repente você pode ter alterações e não serem adequadas para daqui 4 anos. Sim. Principalmente porque temos um plano de desenvolvimento também. O município, eles fizeram uma estimativa do crescimento da população, mas se essa população crescer muito mais ou menos, de repente não consegue Os objetivos desenvolver. têm que ser mudados. Né? Então pode ser alterado daqui 4 anos, com a participação também da comunidade. Né? Outro projeto que nós temos, também de extensão, que está bastante atuante, é o projeto numa escola, é o CEBEJA. É uma escola de educação de jovens e adultos, onde se tem uma horta comunitária e essa horta é feita com a compostagem. Então, O que é compostagem, professora? É utilização de resíduos orgânicos. Sim. Então, nós incentivamos a comunidade a separar a matéria e também ensinamos o que pode ser feito. Aí, nesse trabalho, nós temos a participação dos nossos acadêmicos e também de alunos que estudam no CEBEJA. Outro projeto foi uma atividade com a comunidade quilombola, que é uma comunidade remanescente lá de Guaíra. E essa comunidade, nós pudemos trabalhar as questões de reciclagem, como se pode reutilizar a matéria inorgânica, a matéria orgânica, para que eles pudessem se adequar ali no ambiente deles. Tá? Esses são os nossos projetos de pesquisa, de extensão desse ano. E o ano passado nós tivemos um projeto que foi assim bastante importante para todos os produtores que tinham na região as nascentes. Então foi feita uma atividade onde o aluno ia na propriedade, fazia o levantamento das minas, qual a situação e passava-se um laudo para o proprietário para que eles pudessem adequar as minas para fazer a conservação daquele local. Se uma entidade, uma escola ou uma organização não governamental sugerir para o curso um acompanhamento, o curso está disponível para isso também? Sim, o curso trabalha para isso, porque daí nosso aluno poderá aprender mais ainda, né? Sim. E nós temos ainda, além dos projetos de ensino e de extensão, o projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa nosso, nós trabalhamos com geoprocessamento e sensoriamento remoto, que nós trabalhamos com imagem de satélite, onde nós estamos analisando a água de uma região, no momento em que o solo estava coberto com a lavoura e o momento em que o solo estará descoberto sem nenhum tipo de lavoura. O que acontece com a água daquele rio, quais são os impactos que são causados naquele ambiente. Por falar em impacto, professora, o que você acha do curso em Guaíra, gestão ambiental? Perspectiva de futuro, que impacto você pensa, imagina, que ele terá? Olha, nós teremos uma cidade que será modelo. Interessante. Porque com tantas pessoas incentivando, com tantas pessoas trabalhando juntas, nós temos certeza que a cidade será modelo na questão ambiental. Que bom, assim esperamos. E quem sabe quando se tornar modelo, e vai se tornar mesmo, a gente se encontra aqui para trocar algumas experiências novamente. Professora, muito obrigado pela tua presença. O nosso bate-papo foi muito agradável. As informações foram valiosíssimas para mim, para você em casa com certeza também. E quem sabe a gente se encontra, como a gente falou,
para trocar a experiência dessa referência modelo mesmo. Obrigadão, professor, pela tua presença. A você que nos acompanha em casa, um forte abraço. Até o próximo programa.